Graça e paz. Eu sou o pastor João Wagner e você está no canal PR João Wagner Oficial. Seja muito bem-vindo à nova série Joias Escondidas da EBD. Aqui nós não apenas estudamos a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós cavamos profundamente as Escrituras para descobrir as joias escondidas que enriquecem o nosso entendimento da Palavra de Deus. Então abra aí a sua Bíblia e prepare aí a sua revista da EBD e venha comigo. Vamos garimpar as riquezas inesgotáveis da Palavra de Deus. Joias escondidas da EBD. Lição de número 1 do terceiro trimestre do ano de 2026. A porta da fé se abre aos gentios. O texto áureo diz o seguinte: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Atos 13, versículo 2. A leitura bíblica em classe, não vamos ler para ganharmos tempo, está em Atos 13, 44 a 52. A verdade prática diz o seguinte: o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. Vamos à nossa introdução. Permita-me começar com uma pergunta. Se Deus ama todas as pessoas, por que a igreja demorou tanto para anunciar o Evangelho aos gentios? Muitos imaginam que Deus mudou seus planos quando Israel rejeitou a Jesus. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Desde Abraão, Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Lembra disso? O que veremos nessa lição não é um novo plano, é o cumprimento de um propósito eterno. Qual que é o contexto da lição, meus queridos? A igreja de Antioquia, ela vivia um momento especial. Enquanto os irmãos adoravam, jejuavam e buscavam o Senhor, o Espírito Santo, ele separou dois homens, dois servos, Barnabé e Saulo, para uma missão especial. Isso nos ensina que a verdadeira obra missionária, ela nasce na presença de Deus. E antes de enviar missionários, Deus forma uma igreja que ora. Hoje nós queremos estratégias, mas Deus ele continua procurando igrejas sensíveis à sua voz. E qual que é a joia escondida aqui, meu querido, que você não encontra em sua revista da Escola Dominical? Antioquia, da Síria, era uma das cidades mais importantes do Império Romano, ficando atrás apenas de Roma e Alexandria, em influência. Era um grande centro comercial, cultural e religioso. E não foi por acaso que Deus escolheu essa cidade como base missionária da sua igreja. Foi também em Antioquia que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Está lá em Atos 11, 26. Isso nos mostra que Deus costuma usar igrejas comprometidas para alcançar o mundo. Vamos ao primeiro tópico, a missão em Chipre. Meus queridos, Barnabé e Paulo chegaram em Chipre anunciando a Cristo. E logo encontraram Elimas, um mágico, que tenta impedir Sérgio Paulo, que era o governador, de ouvir o Evangelho. Aqui nós aprendemos que uma grande verdade. Sempre que Deus abre uma porta, o inimigo tenta fechá-la. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele repreende Elimas. O mágico fica temporariamente cego. O governador, vendo isso, ele crê em Cristo. O Evangelho venceu. Não pela força humana, mas pelo poder de Deus. Isso continua acontecendo hoje, nos nossos dias.
Nenhuma filosofia, nenhuma religião ou ideologia, ela consegue impedir o avanço da palavra quando Deus decide salvar uma pessoa. Quer descobrir uma outra joia escondida aqui? Meu querido, Chipre era a terra natal de Barnabé. Você sabia disso? Está lá em Atos 4,36. É interessante perceber que Deus inicia a primeira viagem missionária justamente na terra de Barnabé. Muitas vezes Deus usa pessoas para evangelizar lugares que conhecem muito bem e onde possui grande influência. Mas vamos aí para o segundo tópico. Antioquia da Psídia. Meu querido, chegando ali à sinagoga, Paulo faz um dos sermões mais importantes do Evangelho de Atos. Paulo começa lembrando toda a história de Israel e mostra que todas as promessas apontavam para Jesus Cristo. Depois, ele declara que por meio dele, de Jesus, existe perdão dos pecados e justificação. Observa aqui um detalhe, meu querido. Paulo não pregava opiniões, Paulo pregava as Escrituras, a palavra de Deus. Isso continua sendo o papel da igreja. Nossa missão não é entreter pessoas, é anunciar a Cristo. Entretanto, quando quase toda a cidade comparece para ouvir a palavra, muitos judeus ficavam cheios de inveja. Eles rejeitavam a mensagem de Paulo, rejeitavam o evangelho. Então Paulo declara, Paulo diz, visto que vocês a rejeitaram, agora nós voltaremos para os gentios. Meu querido, não era uma mudança no plano de Deus. Ali era o cumprimento daquilo que Deus já havia prometido através das profecias. Mas vamos para o terceiro tópico. Icônio, Listra e Derbe. A viagem continua. Em Icônio, muitos creem, mas também surge a perseguição. Em Listra, Paulo cura um homem paralítico. A multidão pensa que Barnabé e Paulo são deuses. E ali tentam adorá-lo. E pouco tempo depois, a mesma multidão é influenciada e apedreja Paulo. Que contraste, né? Primeiro queria adorá-lo e agora apedrejam. Depois querem matá-lo. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que quem vive para agradar pessoas nunca permanecerá firme. Nós precisamos viver para agradar a Deus, não pessoas. Mesmo ferido, Paulo levanta-se e continua pregando a palavra de Deus. Em Derbe, muitos discípulos são feitos. E a missão continua. A perseguição não conseguiu impedir o crescimento da igreja. Eu quero te mostrar outra joia escondida aqui, que a revista não esclarece. Timóteo era natural de Listra, Atos 16, versículo 1. Muitos estudiosos, eles entendem que ele pode ter presenciado Paulo sendo apedrejado, ou pelo menos ouvido esse relato quando ainda era jovem. Anos depois, Timóteo tornou-se um dos maiores cooperadores de Paulo. Às vezes Deus usa o sofrimento de hoje para formar líderes de amanhã. Outra joia escondida aqui, irmãos. Há um detalhe que muitos não percebem. Quando Paulo anuncia o evangelho aos gentios, ele está cumprindo Isaías 49:6, onde Deus declara: também farei de você uma luz para os gentios. Ou seja, a missão aos gentios não começou ali em Atos dos Apóstolos. Ela começou no coração de Deus, muitos séculos antes. Atos apenas mostra o cumprimento dessa promessa. Agora eu preciso, para você entender melhor, fazer uma ilustração. Para você entender de forma especial. Imagina aí uma grande represa. Pense nisso.
A água está pronta para irrigar toda a região. Os canais existem, o projeto está concluído, mas chega o momento ali de abrir as comportas para que essa água alcance lugares cada vez mais distantes. Assim também aconteceu com o Evangelho. Desde Abraão, Deus havia prometido abençoar todas as famílias da terra. Os profetas anunciaram que o Messias seria luz para os gentios. Agora, em Atos, capítulo 13, a igreja começou a cumprir essa missão de forma ampla e intencional. A graça de Deus sempre esteve disponível, sempre. Agora o evangelho avança com força entre as nações. Agora hoje nós somos fruto dessa expansão missionária. Se a igreja não tivesse obedecido ao chamado de Deus, dificilmente o evangelho teria chegado até mim, até você. Quais que são as implicações agora que eu vejo aqui? Dessas verdades para nós hoje. A primeira implicação, qual é? Deus continua chamando pessoas para a sua obra. A pergunta é, nós estamos ouvindo a voz de Deus? E a segunda aplicação para nós hoje, nenhuma oposição pode impedir os planos de Deus. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Ninguém. E qual que é a terceira aplicação para nós hoje, para a igreja hoje? Meu querido, a igreja existe para anunciar Cristo. Quando perde essa missão, perde a sua razão de existir. E para concluirmos, eu quero te dizer que a grande lição de hoje é que Deus nunca fez acepção de pessoas. O propósito de Deus sempre foi alcançar todas as nações, por meio do Evangelho de Jesus. A porta da fé foi aberta aos gentios e continua aberta até hoje. E como professores e alunos da EBD, somos desafiados a fazer parte desse plano de Deus. Não basta apenas conhecer a palavra. Nós precisamos anunciar essa palavra. Nós precisamos levar essa palavra. Não basta estudar missões. Precisamos viver a missão. Que essa lição, irmãos, desperte em nós um amor ainda maior pela evangelização, pelas missões e pela palavra de Deus. E que cada domingo possamos continuar cavando as Escrituras para descobrirmos joias que Deus deixou para aqueles que o buscam com sinceridade. E que Deus abençoe a sua vida, que a sua classe e seu ministério de ensino. E até a próxima Joias Escondidas da EBD, onde nós continuaremos garimpando as riquezas inesgotáveis da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, o seu ministério e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.